E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou Alex Paiva. Dessa vez vou estar trazendo aqui, de forma detalhada, o que o oficial de náutica faz, né? Porque isso é uma dúvida que inclusive eu até tinha, né? Quando, antes de realmente começar a trabalhar, e que você pega ali na prática, mas essa informação, cara, para mim é uma das mais primordiais que o próprio aluno da iPhone precisa saber, até porque tipo, a, a, quando você tá na escola, você vai viver uma coisa, e quando você chegar no navio, você vai viver outra. E eu vou estar apresentando aqui tudo que eu vi lá no navio, né, durante esses período de um ano, para vocês, e também todas as informações aí de dica, coisas do tipo que eu puder passar, tá? Antes de mais nada, se você gostar dos conteúdos do meu canal, dê o gostei, se inscreva para mais novidades. Se tiverem sugestões de vídeos a fazer, vocês também podem mandar nos comentários, que eu vou estar observando e também estarei trazendo no futuro. E é isso aí, vamos já começar com este vídeo. Então, é claro que aqui eu posso também trazer a parte da máquina, mas como eu sou oficial de náutica, eu vou trazer principalmente a parte de náutica, né, que é a parte que eu convivi aí por esses 365 dias. Para quem não me conhece, eu sou recém-formado oficial de náutica pela iPhone, né? Eu fiz o CIABA e eu fiz 6 meses aí de cabotagem de offshore. Acho que vai estar aqui, mas eu vou seguir aqui e aí se eu não tiver, depois eu passo essa experiência para vocês. Então, qual é o meu objetivo? O meu objetivo vai ser falar sobre o que é a Marinha Mercante, para quem nunca ouviu falar. Então, pô, se você está querendo descobrir agora sobre a Marinha Mercante, o que eles fazem, né, o que nós fazemos, e o que é a profissão propriamente dita, você vai estar sabendo aqui. E também fazer com que o aluno da escola e pessoas novas saibam o que é feito no dia a dia do navio na visão do oficial de náutica. Isso aí é o mais importante que eu estou querendo trazer nesse vídeo. E aí, quem sou eu? Eu sou oficial de quarto de náutica, Alexa. Sou recém-formado, né, que nem eu falei. Eu tenho experiência em cabotagem offshore. Passei tanto por navios de cabotagem quanto offshore durante a minha praticagem. Para quem não sabe, a praticagem é o período de estágio que nós passamos. E aí você faz em um ano esse período. No caso, eu passei 6 meses na cabotagem e mais 6 meses no offshore. E para quem quiser me acompanhar, ver o que eu posto, o que eu não posto, tem aí o meu Instagram. Também vocês podem estar entrando em contato comigo por lá, caso vocês tenham qualquer dúvida também, para ir auxiliando, né? Eu gosto realmente de auxiliar vocês. E isso aí não seria nenhuma dúvida, né? Tipo, não querer auxiliar. Eu tô aqui para isso. Acredito que é uma profissão muito bonita, que rende bons frutos para a pessoa que busca realmente ser um oficial. Então, o que eu puder, no que eu puder estar ajudando vocês, eu vou estar ajudando, beleza? E aí eu vou então trazer aqui, eu vou até diminuir um pouquinho a câmera para que vocês consigam ver melhor. Então nós temos aqui o nosso sumário, né? Vou falar sobre a oficial da Marinha Mercante, do período embarcado e algumas recomendações no final. E antes de mais nada, né, que nem eu já tinha falado aí no início, você está interessado em se tornar mercante, você está engajado nos estudos, eu vou estar recomendando aí o Estratégia Concursos. É um local em que, com certeza, se você tiver determinação, se você tiver foco, você pegando os conteúdos que você possui lá, você com certeza vai passar nessa prova, tá? Pode, inclusive também isso é importante. Pode demorar um ano, pode demorar 2 anos, pode demorar o tempo que for. Se você de fato estiver estudando, você consegue. Eu mesmo, né, no caso, eu estudei, eu estava assim, para você entender como que foi a minha história na Marinha Mercante. Deu a pandemia, fazia contabilidade na UFPB e durante esse período, né, como ficou parada a universidade, eu
comecei a estudar para concurso, né? A gente não ficou parado, nem eu nem meu irmão, que nós dois éramos contadores. E aí, no primeiro ano a gente estudou por conta própria. E aí, no caso, eu fiz ESA, especialista, SpaceX e AFA. Aí nessas aí não passei em nenhuma, com exceção da ESA. Na ESA eu tinha passado, mas pô, estava engajado, estudando bem mesmo. E aí meu pai, ele realmente observou que eu estava bem, né? E ele falou que a gente, assim, ele iria pagar um cursinho para mim, né? Tanto para mim quanto para meu irmão. E aí a gente foi lá para Natal e começou a estudar mesmo, né? A gente estudou focado lá e passamos, né? Meu irmão passou na especialista, ele não quis fazer EFON e eu passei na EFON. E aí eu, graças a Deus, agora estou aqui como estou, né? Então, se você tiver foco, por exemplo, eu demorei 2 anos, né? No segundo ano eu passei. Se você tiver foco, você também, em até um ano, você pode passar. Se você, principalmente por via de escola militar, ou coisa do tipo, mas mesmo se você não tiver, né? Que nem foi o meu caso, que eu já estava no quinto período da universidade. Então, pô, já tinha perdido algumas informações do que tinha estudado no ensino médio, mas você, né, com foco, você consegue pegar tudo isso de volta, beleza? E aí agora sim, realmente começando, né, o conteúdo aqui. Inclusive eu vou estar separando aqui na descrição o vídeo, né, em sessões. Então se você quiser ir passando de um lado para outro, isso aí você vai poder estar fazendo, tá? Então vou introduzir aqui, né, o que é Marinha Mercante, né? É o curso feito para quem formem oficiais que irão prestar serviços no mar. Por que eu digo serviço no mar e não carga ou descarga, né, de produtos? Porque na verdade a Marinha Mercante não é somente isso, né? E aí eu vou também estar trazendo aqui. Então, quais são os serviços, os tipos de serviço que podem ser feitos no mar? É o transbordo de produtos, que é o que realmente é feito, né? É o principal setor mundial da Marinha Mercante, que seria a cabotagem, que no caso seria aqui na costa brasileira, ou grande cabotagem também, que já seria na América do Sul, ou longo curso, que já seria realmente a navegação aí mundial. E também pode ser a prestação de serviços para apoio à plataforma marítima, que já é o offshore, que é onde eu atualmente atuo, tá? E é claro que esses não são os únicos serviços que a Marinha Mercante faz, mas são os principais atuantes aqui, principalmente no nosso país, né, no Brasil. E para que você entre na Marinha Mercante, existem duas formas, né? No caso, sim, sendo civil, porque depois você vai virar militar, né? Mas a EFON, já é a Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Você, nesse caso, tem que ter a idade entre 17 a 23 anos e ensino médio completo para conseguir fazer. E a escola é militar, e depois de formado ficará como oficial reserva da Marinha não remunerado, como então segundo tenente da reserva da Marinha, trabalhando como civil nas empresas. Ou seja, na EFON, você de fato vai ter uma formação militar, você vai viver uma rotina militar, mas assim que finalizar a escola, você se torna civil novamente, né? Você vai ter a sua vida civil novamente. Então, isso é importante que você saiba, porque existe pressão, existe uma rotina, existe uma disciplina que você vai ter que passar na EFON e que você vai ter que realmente sentir aí nesses 3 anos que você estiver lá, né? E a EFON no total são 4 anos, né? Então no caso são esses 3 anos de escola e mais um ano de estágio no mar, que seria chamado praticagem. E nessa praticagem, é claro que você também não vai ficar um ano inteiro no navio. Você tem períodos ali de descanso, né? Então, na empresa que eu estou atualmente, 3 meses para um. Então, você fica 3 meses no mar, nada de 4 meses, perdão. 4 meses no mar, 112 dias, e você fica mais 28 dias em casa. A escala do offshore normalmente é essa 28, né? Então, 28 vezes 4 aí vai dar os 112. E agora, caso você diminuir um pouquinho mais também aqui, se você for
já passou desses 23 anos e ainda assim deseja se ingressar na Marinha Mercante, você vai ter que fazer o ASON, que já também é outro concurso que, inclusive, voltou a abrir. Era um concurso que não estava mais aberto aí, há muitos anos, né? Mas voltou a abrir. E você só vai precisar, nesse caso, ter o ensino superior. E atualmente, isso é uma coisa que mudou, né, em relação aos períodos passados, é que só basta ter o ensino superior. Antigamente tinha de ser formado em curso de engenharia, matemática ou relacionados. Vocês podem ter visto aqui, eu não falei no anterior, mas essas informações que eu estou trazendo aqui no PowerPoint, elas são tiradas diretamente dos editais desses concursos, né? Então ele mostra exatamente quais são os requisitos para que você consiga participar do processo seletivo. Você pode dar uma olhada lá, está disponibilizado no site da Marinha, então vocês realmente podem fazer essa verificação por si próprio, né? Ali pegando a documentação, beleza? E aí, beleza. Agora vamos falar um pouco sobre a cabotagem e o offshore. Qual a diferença entre os dois, né? Então, na cabotagem, normalmente, né, isso aqui eu sempre digo normalmente porque não necessariamente, mas na cabotagem nós temos navios maiores, logo mais confortáveis, então vão ser camarotes individuais, vão ser, assim, você vai ter um espaço maior ali de lazer, de descanso. Tem navios que conseguem até ter uma quadrazinha ali de futebol, de futebol é basquete, né? Eles juntam os dois. Normalmente também, não necessariamente, a rotina é mais tranquila. Então, por exemplo, eu mesmo, né? Nos navios que eu passei na cabotagem, na minha opinião, eu achei a rotina bem mais puxada do que no navio do offshore, né? Eu preferi 1000 vezes trabalhar no offshore, tanto que eu continuo aqui e eu vou querer ficar pelo resto da minha vida, se possível, né? Pagam menos e normalmente a dobra é 2 vezes. Isso também é uma informação importante, principalmente para quem está buscando enriquecer rapidamente, né? A cabotagem normalmente paga menos. Também isso está mudando aí ao longo dos anos. Principalmente as empresas que têm a tripulação estrangeira estão pagando bem mais do que as tripulações ali de offshore, né? Para ter um exemplo, tem uma empresa aí que está colocando para o oficial, tá querendo pagar para o oficial a remuneração bruta ali de 28.600 mais os auxílios, né? Então isso aí é somente o valor sem contar com os auxílios que também recebem. Mas então está tendo essa mudança também na cabotagem, até porque como o offshore atrai muito mais pessoas pelos benefícios que ele possui, então a cabotagem estava perdendo muitos profissionais, né? Perde até hoje, e aí tem que fazer essa mudança, tem que realmente ofertar mais vantagens, né, para que as pessoas queiram ir para a cabotagem ou para o longo curso. Então acontece isso aí. Esses navios, né, de cabotagem normalmente também balançam menos, porque são maiores, são mais estáveis, entendeu? Então são navios que podem estar balançando menos, mas também isso também não necessariamente vai depender da classe de navio que você se encontra. E a rotina desses navios de cabotagem normalmente são de 4 para 8. Para nós que somos oficiais de segurança e salvatagem, né, que é o início da carreira, você tem mais 2 horas diárias e também pode sair quando você está no porto. Isso aí é muito raro no offshore, então você tem essa oportunidade de conhecer vários locais do Brasil ou do mundo, se você for para uma empresa de longo curso. No caso aqui no Brasil, eu só conheço mesmo a Petrobras, né, que seria a Transpetro. E aí, realmente, o pessoal da minha turma também já teve essas experiências de ir para Singapura, ir para Holanda, ir para os Estados Unidos. São experiências legais que realmente somente o longo curso consegue entregar, né? E também
Mas assim, aí também é gosto do freguês, né? Também vai estar muito tempo distante de casa, que vai ser uma coisa que eu vou estar falando, né? Aí à frente nesse vídeo. E quando entrando no porto, todos os marítimos devem estar acordados, independente do horário de serviço. Isso é um negócio que pega bastante na cabotagem, principalmente na cabotagem, né? Assim, no longo curso, beleza, você vai ficar 20 dias navegando e depois só em um dia que você vai estar fazendo essa operação e tudo mais. Então, na cabotagem é mais puxado isso. Mas assim, no longo curso é bem mais tranquilo quanto a isso, né? Mas, para vocês entenderem, então, imagina que você tava meia-noite do horário de serviço, meia-noite às 4, que é o horário também do 2ON, e o seu navio vai entrar no porto às 6 da manhã. Você vai ter que realmente, de fato, estar acordado às 6 da manhã. Ali, normalmente, a manobra pode durar até umas 2, 3 horas de manobra. E meio-dia vai ter que estar pegando o serviço, né? Então, realmente é um negócio que suga bastante, né? Principalmente quando está entrando e saindo do porto, que é esse momento de realmente estar todos ativos ali, né? Todos acordados. E aí agora sobre o offshore. Então, no offshore, né, os navios são normalmente menores, mas tem alguns de classe que não perdem conforto, né? Então, assim, a grande maioria dos navios do offshore, eles são menorzinhos. Você vai ter o camarote, deixa eu ver se eu falo aqui. Então, por exemplo, vai ter camarote que vai ter o chamado cama quente, que você, tipo assim, vai ficar 12 horas de serviço, né? Como o navio é muito pequeno, então você vai ficar 12 horas de serviço. Aí quando você chegar lá no seu camarote, não tem espaço, você vai ficar na mesma cama que outra pessoa estava dormindo lá por 12 horas, entendeu? Então tem essa questão aí também, a depender do navio. É claro que, por exemplo, você vai ter cama quente, aí vai ter que pagar uma gratificação para a pessoa, entendeu? Então tem essas questões aí que podem variar de empresa para empresa, mas que nem eu falei aqui, existem alguns navios que são de classe, que são maiores, que consequentemente você realmente vai ter mais conforto, principalmente o oficial, né? O oficial ele normalmente tem esse conforto maior ali se comparado à guarnição. A rotina de trabalho é 12 para 12, então isso também pode variar, principalmente em HTS. Em HTS ainda existem alguns comandantes que preferem colocar o navio com uma rotina de 6 para 6, mas normalmente a escala é 12 para 12, e eu prefiro 12 para 12 mesmo. Você tem muito mais tempo para se organizar, para fazer as coisas, para ir para academia, enfim, dá para fazer tudo em 12 horas ali de descanso. E 12 horas, cara, não é puxado, tipo, pelo menos na minha opinião, não é puxado, entendeu? Você ficar 12 horas direto. Você também vai ter lá uma pausa, né, para o seu almoço dentro dessas 12 horas aí. Então, para mim, é super tranquilo. No offshore também normalmente paga mais, e a dobra é 4 vezes. Isso é um negócio que muda bastante se comparado ao offshore ou à cabotagem, né? Porque se você parar para pensar em uma semana, se você acabar dobrando uma semana, você já faz um mês de salário. E, por exemplo, nos navios de classe que eu trabalho, que são HTS, o navio ele só vai para o porto a cada 14 dias. Ou seja, se você faz uma dobra, você garante mais 2 meses de salário. Cara, isso faz muita diferença. Então, são coisas que você precisa pensar quando você escolhe realmente uma empresa de cabotagem de offshore, né? E isso aí, para mim, é uma das maiores vantagens aqui que você tem no offshore. Porque, de fato, vai ter sempre um momento que vai ter que acabar dobrando, entendeu? E dobrando, recebendo 4 vezes, cara, é um negócio absurdamente bom, né, para você. Esses navios também, eles tendem a balançar mais, né? São menores, consequentemente balançam mais. Fica pouco tempo no porto e é muito difícil de você conseguir sair durante essa operação. No máximo em estaleiro que você vai ter mais essas oportunidades, entendeu? E normalmente apenas o oficial de serviço fica acordado durante a entrada no porto. Isso aí também é diferente da cabotagem, né? No caso, normalmente quem está acordado durante a operação
do porto de entrada e saída, vai ser o oficial de serviço do horário, o imediato também pode estar acompanhando, e o comandante, aí com certeza vai estar lá. E uma curiosidade também para vocês, esses navios de menor tamanho, ele não há necessidade de prático estar lá fazendo as manobras, ou seja, você de fato vai fazer toda a manobra por si só, né? E na cabotagem todos os navios realmente vão estar sendo acompanhados por um prático, né? Então isso é uma diferença legal para quem gosta de realmente colocar a mão na massa. Você está fazendo essa operação que é a parte mais crítica, né? Então e a responsabilidade obviamente vai ficar nas suas mãos. E aí eu estou trazendo aqui, né, algumas classes de carga para vocês conhecerem da cabotagem, né? Existem os oil tankers, né, que já seriam os petroleiros. Os product tankers já seriam os químicos, que, né, tragam produto químico. Quer dizer, na verdade eu falei aqui embaixo, né? Eu estava pensando do product tanker, porque na verdade você pode ver que assim, ele também é um tipo de químico, entendeu? Existem dois tipos de químicos aqui que ele acabou segregando aqui nessa imagem. Aí tem o gaseiro, que é o LPG Carrier, também pode ter o LNG. Tem uma diferença de classe aí entre o LPG e o LNG, é a questão da pressão. Também já eu acabei passando por esse navio tipo LPG, né? Que é basicamente uma bomba ambulante. Você vai estar embaixo de um navio que vai estar com todo aquele gás pressurizado para conseguir comportar, e é muito legal de você ver ali até o compartimento, cara. É impressionante, realmente é só vivendo para entender ali como que funciona, né? E o Specialty Tank é quando você vai pegar ali ele fala carries specialized liquids such as molasses, edible oils, ou seja, já navios especiais, né, que pegam especiarias diferentes, né? E aí já sobre o offshore, colocando aqui em tamanho, né, eu dividi em tamanho. Nós temos aqui os navios sondas, PLSV sendo os maiores da classe. É claro que eu não estou considerando aqui submersível, não, porque isso aí já vai para realmente plataformas, né? Mas assim, navio mesmo, nós temos então os navios sonda, os PLSV, ali como os maiores navios. Depois temos HTS, WSV, CSV, que já seriam ali o anchor handling, né, que já seria de guincho. O WSV já seria de construção. O CSV já seria os navios, são os navios mais especiais. E PSV, RSV já seriam os navios normalmente menores, né? Que é PSV já é de carga. Também tem MPSV, quando ele é de multipropósito. Tem o RSV, que já seria especializado em ROV. E vários outros, né? E aí eu trouxe aqui uma imagem mais ou menos para você ter uma noção do tamanho desses navios, né? O RSV ali normalmente, o 722 também são os menores das classes, né? Que seriam ali comprimento, né, de 80 metros, chegando até 230 metros, 250 metros, até 300 metros, ali a depender do navio sonda ou do PLSV. E aí também trazendo aqui mais algumas outras informações, né, para vocês terem noção de tamanho, né? Assim, vendo exemplos reais. Então aqui nós temos o Ostreiro, inclusive eu já operei, né, juntamente dele ali, ele trazendo carga para o nosso navio. Ele tem ali 68 metros, para você ter noção. Bem pequenininho, entendeu? Bem pequenininho mesmo. E enquanto que nós temos aqui o navio sonda da Brava Star, né, com 228 metros. Então os navios têm uma grande diferença ali de tamanho e de porte, né? São vidas completamente diferentes, né, desses navios. Principalmente desses navios grandes, porque são centenas de pessoas que vivem ali dentro, né? Enquanto que nos navios menores também tem lá umas 30 pessoas. Mas assim, é bem coladinho, assim, você não tem bastante espaço, entendeu? Então você acaba. Sim, agora normalmente a resenha é melhor, né, nesses navios menores. Sim, isso é um negócio que de fato é. Mas beleza.
Aí agora, chegando na parte 2, que é o oficial da Marinha Mercante, né? Como que você ingressa, quais são as vantagens e quais são as desvantagens. Na verdade, eu já falei sobre como você ingressa ali no início, né? Mas só falando mesmo sobre as vantagens e desvantagens. Então, quais são as vantagens? Você vai estar trabalhando 6 meses no ano, vai folgar 6 meses no ano, em escalas como 14 por 14, 28 por 28, 42 por 42, 60 por 60 ou até 90 por 90. Né? Então, atualmente ainda existe essa escala de trabalho aí, principalmente para quem quer longo curso, né? E 60 por 60 também para cabotagem. Algumas empresas ainda adotam essa escala de 60 por 60, que no caso seria Transpetro, né? Então quem deseja entrar para Transpetro aí normalmente vai pegar essa escala. No offshore você já vai ter essa escala aí de 14 por 14 e 28 por 28. A escala 42 por 42 já são outras empresas de cabotagem ali, como Login, como Aliança, eu acho que também deve estar nessa faixa. Tem a Ocano que é 40 por 40, mas tipo, você pode chegar sem receber dobra até 50 por 50. Então assim, existem várias escalas, né, aí no mercado, mas normalmente com essas aqui sendo as principais. Esse salário da Marinha Mercante, né, ele chega próximo a estar nos 1% mais ricos do Brasil. E aí eu trouxe o gráfico, né, do 1% mais rico ali em 2025, que está ali na faixa de R$ 25.000, né, 24.973. Então, próximo de R$ 25.000, a gente está de fato nessa faixa aí do 1% mais rico do Brasil, tá? Gasta poucos recursos enquanto embarcado, porque você vai estar embarcado, então não vai estar gastando com comida, não vai estar gastando com festa, com saída, com sei lá, com nada basicamente, né? Somente com a sua casa, com o seu aluguel, com suas contas. Aí sim você realmente vai estar pagando, mas de resto vai estar tranquilo. As dobras, né, que nem eu falei, podem chegar a 4 vezes o salário, então você pode estar alavancando bastante ali o seu patrimônio. Pode morar em qualquer lugar do Brasil e, se quiser, pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? Isso aí são duas situações diferentes também que você precisa entender. A pessoa, quando ela pode morar em qualquer lugar do Brasil, seria no sentido de que as empresas, né, elas vão pagar para você ir para o navio, independente do lugar que você mora no Brasil. Então, ela vai estar fazendo esse pagamento da logística de forma gratuita, né, para você se deslocar. Então, você não tem preocupações quanto a isso. E agora, quando eu falo que você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, seria no sentido de que você de fato pode trabalhar em qualquer navio do mundo, né? Você pegando a nossa carteira, porque a carteira marítima ela vale para o mundo inteiro. Então, se você quiser, você poderia estar trabalhando em qualquer lugar do mundo ali com contratos internacionais, né? Mas a verdade seja dita, a carga de trabalho, a questão dos direitos trabalhistas aqui no Brasil são 1000 vezes melhor do que qualquer lugar no mundo. Na verdade, para mim, na minha opinião, o Brasil é o melhor lugar para você ser mercante do mundo, por conta desses direitos que nós possuímos, como por exemplo, você trabalhar 6 meses ao ano e folgar 6 meses. Isso aí só existe no Brasil, dessa escala 28 para 28. Você tem uma rápida ascensão na carreira, né? Então você vai estar chegando ali a comandante, né? Você como oficial em 15 anos no máximo, e como chefe de máquinas também próximo desse período aí, porque agora está tendo mais concorrência ali para fazer o APNT ou APMA. Então o tempo de mar, assim, na verdade o tempo embarcado efetivo está aumentando, mas em 12 anos ali você já poderia garantir esse tempo efetivo para se tornar comandante, né? Então é bem rápido, né, se comparado aí a outras empresas ou até a outros setores no militarismo, né, que seria 30 anos para virar marighera ou 30 anos para virar suboficial, coisa do tipo. E aí ganhando, né, obviamente, ali um salário absurdo, né? Porque esse 1% mais rico que eu falo é você iniciando sua carreira, né? Mas aí você virando comandante, você pode ganhar na faixa de 40, 50, 60 mil, né? Ali a depender de tempo de empresa, a depender da empresa mesmo, né? E isso eu digo a valor presente também, né?
porque eu estou gravando esse vídeo em 2026, o dinheiro vai se desvalorizando, então atualmente no nosso valor presente ganha nessa faixa aí, e aí pode ir aumentando a depender ali da inflação do Brasil, né? Enfim. E agora as desvantagens, né? Nem tudo são flores. Você vai estar muito tempo longe de casa, você pode perder compromissos importantes com a família. A depender do tamanho do navio, pode compartilhar o quarto ou até a cama, né? Que é que nem eu falei, cama quente. Você pode acabar tendo que utilizar a cama de alguém que estava dormindo lá nas 12 horas passadas, né? Pode ter bastante estresse, assim, toda profissão tem, mas também tem bastante estresse ali. Você vai ter uma pressão sobre você, né? E não existem domingos, então você trabalha todos os dias. Então, de fato, você está trabalhando todos os dias lá, entendeu? Então, você não tem um descanso, né, para você. Você, durante seus 28 dias de trabalho, vai estar lá realmente fazendo o seu trabalho com afinco e com determinação. E terá de lidar com diversos problemas e situações que podem ser estressantes, né? Então, existem várias situações que podem aparecer no navio que você tem que ser rápido, você tem que ser ágil para poder verificar como está a situação, ou com bastante concentração em determinados momentos, né? Então, é verdade, seja dito, você tem que ser um cara muito, sim, e principalmente, cara, é o que eu vou também estar trazendo ali nas recomendações, é o que você precisa fazer para que você não se perca como oficial, né? Porque é muita informação que você vai ter que trabalhar e e você vai ter que criar um foco, vai ter que criar uma rotina para você não se perder, beleza? E aí há alguma dúvida frequente, né? Caso eu comece como marinheiro de convés ou de máquinas, posso me tornar oficial pela frente? Isso aí é uma dúvida que o pessoal tem. Caso não tenha essa oportunidade de fazer o Azon, de passar pelo Azon, você sim tem como se tornar oficial com o tempo, mas vai demorar bastante tempo, né? É a única diferença, entendeu? Você também tem que ter recomendação da empresa, então você tem que ser uma boa pessoa e tem que, de fato, estar fazendo os cursos, né? Você vai ter bastante curso para fazer durante ali o seu tempo de marinheiro para você conseguir se tornar um oficial, mas não é impossível não, cara. Não é impossível. E se você tiver determinação, é claro, cara. É isso que eu falo. Se você tiver determinação para tudo, cara, você vai conseguir fazer o que você quer, beleza? E outra dúvida, é óbvio, né, que o pessoal tem essa dúvida, que é a questão da internet. Você tem internet a bordo, mas ela é limitada a um plano, né? Então, por exemplo, 10 GB por semana. Você tem direito a 10 GB por semana, você vai receber um voucher e vai poder estar utilizando. Existem outras empresas, como a Transpetro, que na verdade é ilimitado, né? Mas aí também vai variar de empresa para empresa. Existem umas que dão mais, né, do que esses 10 GB, tem empresas que dão menos. Tudo vai depender ali do que a empresa quer disponibilizar para os seus colaboradores, beleza? E aí, do período embarcado, o que o oficial de náutica faz? Então, focando na gente, né, o oficial de náutica, o que é que nós fazemos? Agora vai ser bastante coisa, você vai ver que a rotina do oficial não é brincadeira. Então, eu vou falar aqui. O oficial de náutica, por sua natureza especial de estar em um navio, será multifunção, tendo de cumprir várias tarefas ao longo do seu período de embarque, dentre os quais temos operações específicas do navio. Cada navio vai ter uma operação específica, então você vai ter que focar na operação específica. E além disso, né, navegação e responsabilidades relacionadas, que vai ser a parte de ECDIS, cartas náuticas, avisos aos navegantes, de fazer a atualização deles, a verificação dos extintores, vai ter que verificar como estão os extintores, se eles estão válidos, se as mangueiras estão corretas, se está tudo ok, né, com eles, como que estão os certificados deles, a verificação das mangueiras, dos postos de incêndios e tomadas. Vai ter que fazer testes regulares nessas mangueiras para ver se ela não está furada, se ela não está perdendo pressão, se as tomadas estão funcionando regularmente. A verificação da conexão internacional do navio também, isso aí é um negócio que tem nas nossas tarefas, quase não saiu, que você vai ter que estar fazendo também. Aí o engraxe, né, isso também nas mangueiras,
o engraxe ali das conexões, a verificação se está tudo ok, a verificação de equipamentos de segurança e salvatagem, como o EPIB, SART, AIS, VHF, UHF, VDR, verificar como está a bateria deles, se está na validade, como estão os certificados deles, se eles estão realmente funcionais, verificação da funcionalidade do bot de resgate, verificar se está tudo ok, se a palamenta dela tá com todos os itens válidos, se as roupas de imersão que se encontram lá estão todas ok, fazer permissão de trabalho, toolbox talk, que já seria tipo uma conversação com os colaboradores, APRs, que seriam avaliações de risco para atividades do navio, junto de seus respectivos checklists. Então você vai seguindo, né, checklist para confirmar se tudo está sendo cumprido de fato, né? Isso aí é um negócio que acontece sempre, né, quando você vai fazer qualquer atividade. Preparar o navio para atracar, desatracar e auxiliar nas manobras. Então você também vai fazer uma preparação sempre que estiver entrando ou saindo no porto, saindo do porto, né? Além também de fazer as derrotas. As derrotas já seriam os trajetos, as trajetórias que você vai ter que fazer, né? Até chegar no seu ponto de operação ou no porto que você está indo, né? Terá de preparar documentações pertinentes à entrada e saída do porto, né? Então, assim, junto da entrada do porto, de preparar o navio, também tem essas documentações. Você vai estar preparando o navio para auditoria, que é a parte mais crítica, né, do navio, é você deixar ele sempre pronto para auditoria. Tudo que você faz para o navio é para, assim, porque na auditoria ele vai estar verificando se o navio está em condições de trabalhar. E então, tudo que você faz no navio é pensando nisso. O seu navio está em condição de trabalhar, o seu navio está fazendo as coisas da forma correta, os certificados estão válidos. Então, tudo isso é essencial para que o oficial de náutica tenha em mente, né? Isso aí, para não se perder. Estudar e se preparar para lecionar treinamentos, exercícios e simulados que são solicitados pela empresa, incluindo também os de segurança e salvatagem em conformidade aos solos, ou seja, não apenas você vai ter que fazer exercícios que são, né, obrigados ali pelos SOLAS, pela ILO ou pelos meios internacionais que são pedidos, né? Você também vai ter que fazer o que a empresa solicitar ali, que também acredite ser de essencial importância na formação dos profissionais que estão ali a bordo. Vai ter que, quando tiver pessoas doentes, preencher logbook médico, ser responsável por cuidar do estoque na enfermaria, vai ter que verificar, né, a situação dessa pessoa. Inclusive, um curso que você precisa fazer para se tornar imediato é de cuidados médicos. É claro que nós não somos médicos, mas nós temos que, no caso de emergências, ser a primeira pessoa responsável por fazer aquele socorro, né? Então, o oficial também é um cara responsável pelo bem-estar, né, dos seus colaboradores que também estão no navio. Então, isso aí é algo que nós, em navios, né, também, obviamente, em navios que não tem enfermeiro, isso também pode acontecer. Tem navios que tem enfermeiro, outros que não. Agora, no contrato do nosso navio que eu estava trabalhando, eles vão fazer essa alteração, agora vai ter que ter enfermeiro. Mas em navio que não tem enfermeiro, você vai ser responsável. Vai ter que cuidar de estoque de papelaria, vai ter que verificar a condição das balsas salva-vidas e seus componentes, vai ter que fazer troca de dispositivo hidrostático de baleeira, vai ter que fazer a verificação se elas estão na validade. Aí, quando você vai ter que fazer a troca das baleeiras, é uma situação que realmente demanda tempo, é meio chatinho de fazer. É a mesma coisa quando vai trocar extintor, você vai ter que trocar todos os extintores do seu navio. Também demanda tempo, demanda costas, vai ter que estar com as costas bem, entendeu? Para fazer isso aí, vai ter que carregar bastante peso. Então a academia é bom, você está fazendo, né, como oficial, porque um oficial fraco, sim, no dia a dia vai sofrer, entendeu? Vai ter que verificar a condição do bote de resgate. Eu acho que eu já falei, né, do bote de resgate. Terá de fazer pedido de componentes do navio na parte de segurança e salvatagem. Então, você vai ter que estar encarregado ali de conversar com várias empresas,
juntamente ali a sua própria empresa, né? Vocês fazem a ponte entre você e a empresa, vai ter que estar buscando, né, as soluções para as situações que se tratam, né, sobre o seu trabalho. Então vai ter que sempre estar lá buscando trazer essas soluções. Vai ter que fazer a verificação, preenchimento de cilindros, né, que são os BAs. Isso aí já seria para caso de incêndio no navio, a pessoa não está respirando aquele ar tóxico do incêndio, né? Então ele usa uma máscara especial, que é o chamado SCBA, né? Que é o Breathing Apparatus. E o PLT já seria quando, por exemplo, a gente vai fazer uma manobra de... Isso aqui é entre HTS, né? Você vai fazer uma manobra ali de pegar o guincho de outro HTS, aí por a situação de vento, mar tão desfavorável, você não consegue só jogar pela garateia, ou assim no caso a retinida e mais a garateia, né? Você joga usando o PLT, aí chega fácil no navio. Aí vai ter que saber usar o compressor, enfim, é bastante coisa, cara. Verificar e ir renovando os adesivos de segurança e salvatagem do navio. O navio sempre tem que estar muito bem sinalizado para que em situações de emergência o pessoal saiba para onde ir. Pô, imagina que dá um blackout aí, o navio todo escuro. Os nossos adesivos são todos fotoluminescentes, então mesmo na situação de escuridão completa do navio, como eles são fotoluminescentes, em caso de um blackout, as pessoas vão conseguir se guiar por esses adesivos, né? Se o cliente for Petrobras e não tiver survey no seu navio, vai ter que preencher o BODI, vai ter que preencher CIEM, log dos guinchos, está ativamente se comunicando com a fiscalização para receber as novas operações a fazer, além da documentação pertinente àquele tipo de específico de embarcação, né? Então, você também vai ter que cuidar das informações pertinentes ao seu navio, que também vai depender, né, de navio para navio, e também vai ter alguns sistemas específicos que o cliente vai querer que você preencha, que entregue para ele essas informações. Então também vai ser uma outra informação que você vai ter que estar sempre trazendo ali para o seu, assim, sempre estar fazendo e estar trazendo para o seu cliente, né? Fazer diário de navegação, diário GMDSS, além de preencher o bandalho. Então todas as informações que forem acontecendo no navio tem que estar sendo preenchidas. Arquivar itens nas pastas correspondentes conforme for passando o tempo. Então, pô, você vai criar muita documentação, aí você vai ter que ir guardando, vai ter que guardando eles, né? Conforme vai passando os anos. Preencher o rol assíduos marítimos. Então, inclusive, isso tem que ter bastante cuidado para não preencher errado, porque aí depois vai ter que fazer a emenda Carmin, vai ter que... Pô, assim, um negócio feio, né? Se você conseguir fazer um negócio com cuidado ali, com paciência, sempre vale a pena. E eu digo isso por conta própria, né? Você tenta realmente fazer com calma e com bastante atenção para você acabar não errando essas coisas, tá? E também está auxiliando o comandante e o imediato nas tarefas solicitadas por eles, né? Porque também vai aparecer situações especiais que você vai ter que estar auxiliando ali tanto o comandante quanto o imediato nas atividades que eles precisarem, né? Algumas vezes o comandante está sem tempo, vai precisar fazer alguma auditoria no navio, ou está pedindo para verificar o que está acontecendo em tal canto, em outro. Então você vai ter que também estar fazendo essas rondas especiais aí, conforme for necessidade do comandante do imediato. E aí, já sobre a escala hierárquica dos oficiais offshore, nós somos divididos, né? Assim, esse é o tipo 1, né? Em navios menores, ou navios HTS, normalmente. Nós somos divididos, né? Em comandante, imediato e OQN. Não existe uma figura de um sênior, não existe uma figura de um ON. Então é só os oficiais de quarto, você passa direto para imediato e depois vem o comandante. E já no tipo 2, que já seria em navios maiores, como o PLSV, navio sonda, aí nós já temos a figura do DPO primeiro, né, o DPO Júnior DPO. Depois vem o Sênior DPO, o SDPO, que é o cara que já tem mais experiência. Depois temos o imediato e depois vem o comandante.
E já na cabotagem no longo curso, a gente já tem realmente a figura do 2ON, depois do primeiro ON, do imediato comandante. Aí chega por aí. Aí agora algumas recomendações, né, que eu trago aqui pro final do vídeo, né, para os alunos da EFON e novos praticantes, ou pessoas que intencionam entrar no futuro na área. Então, como você pode ver, é muita coisa que o oficial deve ser responsável, isso tudo em conjunto com as operações rotineiras do navio. Portanto, ter organização é extremamente fundamental para o oficial de náutica. Além disso, vê-se a importância de um bom trabalho em equipe entre os pilotos, principalmente no offshore, em que não existe a divisão do 2ON e do primeiro ON, com ambos compartilhando todas as responsabilidades do dia a dia. Um bom oficial de náutica sempre vai andar com um bloco de notas para ir anotando tudo o que aconteceu no seu trabalho. Isso serve para informar com todos os detalhes possíveis como foi seu dia para o parceiro e anotar as informações posteriormente, né, na passagem de serviço, porque você depois vai ter que passar o navio de uma forma para as suas rendições. Então, saber e estar detalhando tudo é muito importante, tá? E essa questão de você estar falando, de estar cooperando com seu parceiro no navio é também de extrema importância. Principalmente no offshore, que você não tem essa divisão entre sênior e júnior, né? Você tem que estar falando o que está acontecendo, as situações do dia a dia que estão aparecendo para que a pessoa esteja ligada, de apoiar um ou o outro, né? Não conseguiu fazer alguma coisa, pede para o parceiro, aí se o parceiro também está precisando, né, fazer alguma coisa, você fala com ele, parceiro, estou precisando disso, será que você não tem como fazer? Vocês têm que estar se auxiliando, né? Isso é de muita importância para que você consiga trazer um trabalho muito bem feito, porque é muita coisa, cara, é muita coisa. E como é muita coisa, você precisa realmente contribuir ali bem, né, para que consiga entregar o navio da melhor forma possível quando você finalizar ali os seus 28 dias de trabalho, né? Ou os seus 42, ou enfim, com quanto tempo você fica lá. Também, outra recomendação é que o oficial tenha um bom conhecimento de Excel, tendo em vista que será uma ferramenta fundamental para fazer diversos controles de componentes, itens, certificados, entre outros itens. E isso, pessoalmente, foi algo que eu destaquei, né, graças a Deus, na minha empresa, porque eu trouxe, né, várias sistemáticas, eu melhorei vários sistemas de Excel. E você vê que você tendo um bom conhecimento de Excel, você pode facilitar a sua vida, você pode facilitar a questão da organização, a questão dos controles que você pode fazer no navio. Então, se você tem um bom conhecimento de Excel, cara, isso vai auxiliar muito a sua vida, vai auxiliar demais. Você pode contar com o que eu estou falando. Você ter Excel sendo oficial, cara, você é diferenciado. Beleza? E outro ponto importante, é fundamental que esteja sempre aberto a receber críticas, a aprender e sempre ter a cabeça fria. Como oficial, você tem que saber lidar com as situações da forma correta, sem se exaltar quando aparecer problemas. Sempre busque soluções pensadas e, se não souber, pergunte. Todo navio é uma equipe, logo estão buscando o mesmo objetivo. Então, isso é muito importante. Cara, alguém veio falar, o imediato veio falar com você, falar, cara, você não tá bom nisso, tenta melhorar. Leva isso, não leva isso pro coração, leva como aprendizados. Realmente, realmente estou precisando melhorar nisso? Beleza, então vou melhorar. Isso é muito importante, cara. Você tem que ser aberto, né? Porque afinal, é que nem eu falei, você está buscando o mesmo objetivo, né? Que é entregar o navio da melhor forma possível. Então você precisa sempre, você precisa estar bem aberto ali a melhorias, a entender o que você está fazendo de errado, se você estiver fazendo alguma coisa de errado. Então, sempre aberto, sempre fria, sempre tranquilo com as situações que forem aparecendo. Não pode se desesperar. Um oficial desesperado, ele pode dar problema. Então, seja um cara tranquilo, pensa bem antes de fazer as coisas,
Se não sabe, pergunta. Você não pode ter medo, mesmo como oficial, entendeu? Pô, beleza, estagiário, você tem que, assim, é a hora de você de fato perguntar, né? Então pergunte bastante, principalmente quando você estiver, né, como praticante. E como oficial, você tem que estar dominando, mas pô, se não está dominando alguma parte específica, pergunta. Você não pode ter medo de perguntar, beleza? E com isso, eu encerro aí o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Bastante informação, deu 50 minutos de vídeo aí, como vocês podem ter visto. Tentei trazer aí o máximo de informações possíveis para que você, né, realmente saiba se quer ou não essa área. E é isso aí, pessoal. Se você realmente gostou do vídeo aí, dá o gostei, se inscreve no canal. Eu vou tentar sempre estar trazendo mais conteúdos desse aí. Também penso em trazer ali recomendações financeiras, principalmente quando você virar mercante, né? Porque se a pessoa for inteligente o suficiente, ela vai conseguir se tornar milionária em pouco tempo. E é isso que eu quero trazer aí para vocês, tá? Então, muito obrigado por assistirem. Se você ficou aqui, também não se esqueça de se inscrever no canal, né? E é isso. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Valeu, fui!